Gilmar Lopes é considerado pioneiro na checagem de fatos no Brasil. Formado em análise e desenvolvimento de sistemas, o pesquisador criou em 2002 o site efarsas.com, o primeiro a apontar notícias falsas no país e que se tornou referência mundial no combate às fake news. Gilmar Lopes é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Gilmar, como começou essa obra recém-lançada? Bom, essa história aqui vem de muitos anos atrás, né? Em 2002, eu fundei o primeiro site que agora é considerado checagem de fatos, né, do Brasil, que é o eFarsas. Então, no dia 1º de abril de 2002, eu criei o site que não tinha nem esse nome ainda de checagem de fatos, de fake news, não existia ainda esse termo na internet, né? E aí eu recebi um e-mail de uma criança que estaria com câncer e para cada e-mail repassado, essa criança ia ganhar 5 centavos para o tratamento dela. Aí, ao invés de eu passar adiante, como eu sempre fazia, eu resolvi pesquisar. E entrei em contato com as empresas que estavam sendo citadas naquele e-mail e descobri que aquela história era falsa. E aí comecei a devolver para meus amigos, olha, essa história é falsa por esses motivos. Aí meus amigos começaram a me mandar de volta, então já que você é esperto, então vamos dar uma olhada nessa outra história, o que você acha? Você acha que é verdade? Você acha que é mentira? E eu comecei a pesquisar e devolver para eles, né, as minhas pesquisas, até que um dia eu tive a ideia, eu falei, acho que eu vou deixar tudo num lugar só, e aí as pessoas podem entrar lá e pesquisar o que eu já pesquisei. E aí no dia 1º de abril, né, de 2002, eu criei o eFarsas. De lá para cá, o site cresceu bastante, a quantidade de desinformação também aumentou muito na internet e não falta trabalho. Então todo dia tem algumas histórias que eu checo lá, que eu pesquiso e publico lá no site e explico por que é verdade e por que é mentira, né? E em 2018, eu tive uma ideia de transformar isso num livro, só que de que forma? Com uma outra abordagem, porque eu acreditava que as coisas que estavam sendo disponibilizadas na internet são muito rápidas, né? Elas rapidamente saem de moda, entra outra história, entra outro caso, e se eu fizesse isso no livro, em pouco tempo ele ia ser obsoleto, né? Então, o que eu procurei que tinha meio que a ver com as fake news? Aí foi quando eu encontrei esses profissionais de coaches motivacionais, né? Que tem alguns que são muito bons no que fazem, são extremamente profissionais, mas tem alguns que são picaretas, né? Então, eu peguei essas histórias que esses coaches motivacionais contam e tentei investigar quais dessas histórias eram falsas. E aí eu descobri centenas de histórias que são contadas em empresas, festas da empresa, aquelas palestras motivacionais que juntam um monte de gente, né? E peguei algumas dessas histórias e fui investigar. Então, eu vou até te dar alguns exemplos de uma dessas histórias que é muito contada por esse tipo de profissional, que é a história da águia, que diz que a águia, depois que ela tem uma certa idade, ela vai para o ninho mais afastado, no alto da montanha, retira o seu próprio bico, retira as penas e depois de algumas semanas ela revive, renasce. Isso é mentira. A moral da história, né, por trás desse caso, é que a gente tem que se renovar sempre, a gente tem que sempre aprimorar. É claro, isso é bom, você tem que fazer isso, mas não usar uma história falsa, né? Eu fui pesquisar a origem desse caso e descobri que não tem nenhum animal na natureza que se mutila, se automutila, apenas quando eles estão estressados, quando eles estão em cativeiro, aí isso acontece, Sim. Mas na natureza isso não acontece. E aí eu entrei também em contato com alguns biólogos e alguns criadores também de pássaros, e eles explicaram que essa história é completamente falsa. Essa é uma das que tem aí no Caçador de Mentiras. Uhum. Qual que é o teu processo para descobrir a verdade, então? A ideia do eFarsas sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta, né, para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Então, basicamente, o que eu faço? Primeiro, quando eu recebo alguma história, alguma notícia e que eu tenho que investigar, primeira coisa, eu verifico se isso está realmente viralizando, né? Para eu também não estar espalhando alguma desinformação que às vezes nem viralizou, né? Então, primeiro eu procuro para ver se isso está sendo espalhado mesmo na internet. Depois eu abro lá o navegador, vou lá no site de buscas, né? E pesquiso a respeito daquele assunto. Tem algum jornal falando sobre isso? Tem alguma revista, algum livro, né, que já publicou isso? Até mesmo os livros eu procuro também online, né? Tem bastante um acervo muito grande online. E a partir dessas pesquisas eu vou ramificando ali e depois
funilando até descobrir se aquilo é verdade ou não. Quando eu estou em dúvida se aquilo é real ou se não é, eu deixo de lado e parto para outra pesquisa, até que eu consiga descobrir 100% se aquilo é verdade ou não. E aí lá no site eu também deixo os links e o passo a passo que eu fiz ali para tentar descobrir aquela história. Então eu queria mostrar também que qualquer um pode fazer isso, né? Se até eu conseguir, qualquer um pode conseguir também. Então a ideia é essa, basicamente é isso, é dar uma olhada para ver ali se aquela notícia tem algumas características, né, de uma notícia falsa, e vou pesquisando em sites de jornais, livros, revistas, e se for preciso, entre em contato com os envolvidos na história também, para eles darem as versões deles das histórias, e depois eu junto tudo e publico lá no site. Qual história foi mais emblemática para você? Olha, tem várias, né? Geralmente é a mais recente, né? Que é a que eu fico mais apegada a ela, né? Mas assim, uma que marcou muito foi a primeira, né? Que eu fiz lá no site, no dia 1º de abril de 2002, que era uma história de um sujeito que estava em cima das Torres Gêmeas. Ele tirou uma foto, assim, uma selfie dele em cima das Torres Gêmeas, e ao fundo estava vindo os aviões já. E é uma montagem, né? Uma brincadeira que ele mesmo fez. E ele espalhou na internet, foi o primeiro viral da internet, que ele espalhou de uma forma que ele não esperava. E foi um búlgaro que inventou essa história. E aí o que compartilharam naquela época? Que tinham encontrado uma câmera fotográfica no meio dos escombros, e quando foram revelar, olha como isso é antigo, hein? Quando foram revelar as fotos, aí descobriram essa foto dele momentos antes do avião chocar e tal. E é uma brincadeira, lá no site eu encontrei a foto do avião que ele usou na montagem, e depois eu coloquei lá uma atualização quando ele explicou a versão da história dele, né? Ele disse que fez para os amigos, e aí as pessoas acabaram compartilhando. Essa história ficou tão famosa que criaram um site chamado Tourist Guy, que era um sujeito, que era ele, né, na verdade, na frente do Titanic, na frente do Concorde, sabe? Foi uma história muito legal. E muita gente acreditou na época, sabe? Uhum. E até hoje é uma das histórias mais legais assim que eu tenho para contar, e foi a primeira, né, que inaugurou o site. Aí você percebe que nessas notícias também, quem conta um conto, aumenta um conto. Com certeza. Eu nunca Aumenta soube direito sempre esse. um pouquinho, né? Eu nunca soube direito esse ditado. Uhum. E assim, e a gente tem essa tendência, né, de pegar uma informação e querer já passar adiante, né? É assim com piada, é assim com meme, é assim com qualquer coisa. E, por exemplo, as pessoas estão num grupo, sei lá, no grupo da família, vamos supor. Uhum. E naquele grupo aparece uma notícia lá, um primo, um tio, ele tem uma profissão, sei lá, é um médico, ou é um advogado, ou é um policial. E aí a pessoa que está lá naquele grupo, ela fala, não é possível que meu primo vai mandar uma mensagem falsa, ele é policial, eu vou passar adiante, né? Então, as pessoas acabam acreditando também pela autoridade, né? Uhum. E outra característica assim, que eu acredito que move, né, essa indústria da fake news é o senso de pertencimento. Então, por exemplo, a pessoa ela pensa assim, puxa, eu não acredito que a Terra é redonda. Eu acho que deve ter outro formato. Será que tem mais gente que pensa assim como eu? Procura na internet, acha um grupo de terraplanistas. Ele fala, nossa, eu estou em casa agora. Tem pessoas que pensam como eu. E aí as pessoas acabam entrando nesses grupos e tudo que chega ali a pessoa acaba compartilhando, né? Porque, afinal de contas, olha, pessoas que pensam como eu. E aí, né, terraplanista não tem perigo nenhum. Mas aí, como ele está aberto para receber várias teorias da conspiração, dali para ele acreditar que as vacinas fazem mal, ou que certos remédios não podem ser tomados, isso é um pulo. Então, aí nasce o perigo, né? Uhum. E daí até histórias que, inicialmente, por exemplo, essa que você comentou, sobre a edição da foto nas Torres Gêmeas. Então foi uma edição, já foi feita ali com o propósito de uma brincadeira, né? E ali ganhou uma notoriedade de verdade, como se a pessoa estivesse ali, aí já ganhou uma outra história que a câmera foi encontrada nos escombros. Então, sempre essas histórias, elas vão ganhando braços. Sim, e assim, tem alguns casos que alguns criadores aí de desinformação, de fake news, eles pegam uma história que já circulou e já foi até comprovadamente falsa e tal, e usam ela como base para criar uma nova, né? Então, por exemplo, aparece uma história dizendo que o chá de graviola cura diabetes, né? Um perigo. Não deixe o tratamento convencional para ficar se tratando desse chá.
a gente já desmentiu lá no E-Farsas essa história algumas vezes. E agora volta a ressurgir essa mesma história, só que agora dizendo que o leite de alpiste não cura mais o diabetes, ele cura também a dengue. Então, olha, como já foi comprovado que cura o diabetes, agora também cura a dengue. E isso é muito perigoso, porque as pessoas deixam, né, o tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos que comprovadamente não tem nada, né, sobre essa cura, né, sobre isso, né? Isso é um perigo. Uhum. E daí você comentou que tem o desdobramento dessas histórias, a criação de novas histórias baseadas nessa. O que você lembra de algo que era verdade inicialmente e foi ganhando ali quase que uma mutação para virar uma nova história? Tem vários casos assim. Tem um, inclusive, que lá no E-Farsas a gente criou a gente entrou nessa e criou uma notícia falsa para a gente tentar rastrear por onde que ela trafega e quais os caminhos que ela vai percorrer até se tornar viral, né? Então, o que a gente fez? Eu pedi para um amigo nosso lá do nosso grupo do Facebook criar uma montagem com uma nota de R$50 e ele colocou o rosto da Pablo Vittar na nota de R$50. Pablo Vittar estava fazendo muito sucesso, inclusive era uma figura muito conhecida entre os criadores de fake news, porque era colocar a Pablo Vittar nas fake news, viralizava. As pessoas falavam, que absurdo, tal. Porque ela é uma figura muito, ela é emblemática, muito conhecida, e ela faz muito sucesso, né? E aí eu criei essa nota, o meu amigo, né, criou essa nota de R$50 com a cara dela, e aí eu só joguei no Twitter, né, que agora é o X, né? Joguei lá e escrevi assim, gente, olha só que estranho, será que é verdade isso? Só isso. E eu queria ir acompanhando, né, por onde, quem ia compartilhar e tal. Aí, dias depois, acho que coisa de algumas horas depois, um grupo lá no Facebook pegou essa nota e criou a história assim, nem a Câmara, hein? A Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que agora vai ser obrigada a colocar o rosto da Pablo Vittar. Virou uma lei, cheio de erro de português, foi uma coisa muito, muito mal feita. Mas, a partir daí, eu perdi a mão. Eu já não sabia mais para onde aquilo tinha ido. E aí, depois, no dia seguinte mesmo, a gente já fez o desmentido no site, explicou qual que era a intenção, né, do nosso teste, do nosso experimento social. E foi legal que depois de algumas semanas, a própria Pablo Vittar recebeu uma nota daquela. Lá, foi muito legal. Então, assim, as pessoas se aproveitam de um material que já existe para poder viralizar. Alguns casos, eles usam histórias reais, né, dados reais, para misturar com alguma desinformação para conseguir mais engajamento, né? Aliás, essa é uma das formas que os criadores de desinformação conseguem mais engajamento, que é assim, apelar para o lado emocional do leitor. Então, eles recebem aquele texto completamente assim, com um tom alarmista, dizendo assim, olha que absurdo, mas vamos compartilhar antes que tirem do ar, sabe, umas coisas assim, com umas letras em caixa alta, colorida, cheio de emoji, e aí a pessoa vê aquilo e fala, nossa, será que é verdade? Vou compartilhar, e acaba compartilhando. Uhum. Esses exemplos que você traz para a gente são muito comuns, né? E partem de onde? Porque, por exemplo, o seu site mesmo fez como um experimento. Queria entender o caminho ali que uma desinformação tinha. Mas de quem parte? São as empresas? São pessoas que, de repente, querem colocar apenas uma informação lá? Ou, como você disse, acreditam numa teoria diferenciada e ali se expõem? De onde parte e qual o objetivo? Bom, eu tenho dois aparelhos, dois smartphones, um separado só para acompanhar esses grupos de WhatsApp, de Telegram, onde é espalhado grande quantidade de desinformação. São vários grupos e o que eu percebo é que, assim, que são poucas pessoas que publicam em vários grupos. Então, a impressão que dá é que a pauta do dia, antigamente era da semana, mas agora a pauta do dia é gerenciada por poucas pessoas. Elas têm acesso a esses grupos e a grande maioria desses grupos, eu tenho centenas aqui que eu sigo, que são grupos de broadcast, né, que chamam para espalhar. Então, ninguém interage com ninguém lá dentro.
apenas são as notícias, né, entre aspas, são jogadas nesses grupos e a partir daí são espalhados para outros de forma orgânica. Mas nesses grupos mesmo são feitos só para espalhar mesmo. Então, eu acredito que tenham grupos especializados nisso. Tem também algumas empresas que, vez ou outra, se aproveitam, né, desse marketing de guerrilha para fazer propaganda, né? Antigamente isso era muito comum, né? Em 2016, 2015, se fazia um vídeo, sei lá, de um urso perseguindo um sujeito de bicicleta. E era mentira, era uma montagem e a propaganda era da bicicleta. Você acabava compartilhando sem saber que você estava fazendo uma propaganda de bicicleta. Mas hoje em dia eles estão usando mais assim para mudar a opinião pública, em alguns casos, né? E fazer barulho, né? Então, o que eu noto é assim, quem que a gente vai atacar hoje? Qual empresa, qual instituição, ou qual personagem da política ou da TV que a gente vai perseguir hoje? E aí jogam lá desinformação em cima desse assunto, né? É claro que eles se apoiam em muitos assuntos do momento, como, por exemplo, na época da Copa, não teve jeito, era fake news a respeito de esporte, de futebol, né? Eu até lembro que nessa última Copa, antes de começar, né, o torneio, começaram a falar que o Brasil tinha comprado a Copa. O presidente, acho que era presidente na época, comprou a Copa com isenção de imposto, não sei o quê. Só que durante a Copa do Mundo, o Brasil começou a jogar muito mal, né? Aí mudaram, disseram que o Brasil tinha vendido a Copa. Aí isso aí acaba engajando, né? As pessoas acabam acreditando. Uhum. E o que acontece com a pessoa que planta uma fake news? Ainda não vamos falar da questão jurídica, mas as consequências sociais. Até queria dar um exemplo. Há pouco tempo teve uma mulher que, a esposa de um BBB, e esse, né, que está no reality Big Brother Brasil, que lá dentro teve um caso de traição. Uhum. E aqui fora a mulher já, tá bom, já separei e tal. Porém, fizeram uma imagem ela saindo de um motel. Olha só. E daí a coisa foi, nossa, como assim? Ela tá no motel com outra pessoa, não sei o que, não sei o que. E depois ela falou que não e que ela estava fazendo propaganda de uma rede. Isso virou um pouco contra ela também. Como que funciona essa questão? Que é uma propaganda que eles quiseram ali viralizar, mas era uma fake news que trouxe uma comoção entre as pessoas, entre a sociedade. No caso, acontece muito de ser tirado de contexto, né? Às vezes tem um vídeo, aparece um vídeo de determinado, sei lá, ator da TV falando tal coisa. E aí aquilo viraliza, olha que absurdo que ele falou, não sei o quê. E aí você vai procurar o vídeo, você descobre que na verdade é um recorte de um contexto maior, né? Tiraram ali do meio, só aquele pedacinho ali e espalharam. Então, isso é má fé, né? Considerado uma difamação. Então, eu acredito que se a pessoa for provada que a pessoa deu início naquilo que ela, né, iniciou aquela fake news, ela tem que responder conforme a lei aqui offline também, né? Que é calúnia, difamação e tal. Mas isso é muito difícil de você comprovar, né? Que certa pessoa começou com aquilo, né? Eu, nas minhas pesquisas, algumas vezes eu consigo pegar quem foi o primeiro que postou, por exemplo, numa rede social. O primeiro usuário foi esse. Só que eu também não posso acusar aquela pessoa de ter criado isso, porque às vezes ela pode ter recebido de alguém e colocado lá, né? Mas é uma questão que envolve também muita investigação. Aí já não é mais na minha alçada, já tem que ser a polícia e tal. Mas a pessoa tem que responder da mesma forma que ela responde offline, né? A mesma coisa que se fala sobre liberdade de expressão, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate lá a gente sempre apoia lá no E-Farsas, que assim, as redes sociais, elas têm que ter esse cuidado de bloquear notícias falsas e postagens falsas, ao mesmo tempo que ela não pode restringir a pessoa de falar o que ela quer falar. E isso é muito complicado, né? É ali um meio fio ali que ela tem que tomar muito cuidado, até porque se ela liberar tudo, ela vai ser conhecida como uma rede social que só posta notícias falsas. E se ela bloquear também, ela vai bloquear as pessoas de falar, né? Então,
é o que eu falo também assim, você é livre para você falar o que você quiser, mas depois você tem que aguentar o que você falou, né? Você não pode ir numa praça pública e fazer uma incitação a um crime, por exemplo, né? A mesma coisa que você não pode fazer numa rede social, você não vai lá incitar um crime, né? Então, você tem que responder também, fora da internet, as coisas que você faz na internet. Uhum. Tem alguns assuntos que acabam sendo muito engraçados e mesmo, né, se viralizar, depois você olhar e falar, poxa, não era a verdade, mas ainda dá risada. Porém, existem coisas que são muito graves e podem, inclusive, levar à morte, né? Como a gente sabe que às vezes notícias de acusação de pedofilia, por exemplo, ou enfim, em bairros a gente já viu questões assim, notícias que são colocadas e a pessoa é linchada. Então, esses assuntos você também leva para o teu site? Sim, sim. Teve um caso emblemático, uma fatalidade, né, que aconteceu no Guarujá, né, de uma moradora lá, que uma fanpage no Facebook publicou um retrato falado de uma mulher, dizendo assim, ó, essa mulher está sequestrando criança para fazer bruxaria, olha só, para fazer bruxaria, olha só, que século que a gente está, e eles falando dessas histórias de bruxaria. E aí estava uma mulher passeando na rua, e alguém achou ela parecida com esse retrato falado. E aí juntou um monte de gente, linchou ela, ela acabou falecendo. Inclusive os envolvidos, acho que 1 ou 2 só que foi preso, o resto ainda está em liberdade e tal. Isso é um perigo, né? Depois disso, a fanpage foi lá e pediu desculpa, mas aí já era tarde demais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, né? Ah, vou compartilhar isso aqui. Mas às vezes a gente pode estar incentivando alguma coisa maior que a gente não vai ter o controle, né, disso, né? A gente não sabe para quem a gente está mandando, se outras pessoas vão compartilhar. Então, pelo sim, pelo não, não. Não compartilhe. Não compartilhe nada. Pelo sim, pelo não. Quando você começou esse trabalho no site, você tinha ideia do quanto de informação ou desinformação a internet oferece? Então, quando eu comecei, eu nem imaginava que ia ter todo esse... que a desinformação ia pautar, né, inclusive, né? Todos os dias, né, a gente recebe, a gente vê na TV, a gente vê na internet, olha, tal notícia apareceu e atrapalhou, né, uma empresa, por exemplo, né? Às vezes uma empresa pode até fechar as portas por causa de uma notícia falsa, né? Quando eu comecei, eu postava uma checagem por semana, até porque era muito mais difícil, você tinha poucas ferramentas para você verificar as coisas na internet. Hoje em dia não, hoje em dia tem que postar todo dia, porque senão a notícia fica velha e aí só na próxima vez que ela voltar a circular que eu publico. E a gente não tinha noção assim que isso ia tomar essa proporção que tem hoje, né? Hoje em dia o sujeito posta uma foto, por exemplo, se ele tiver 1 milhão de seguidores, exponencialmente ele está entregando para dezenas de milhões, né? Se cada um dos seus seguidores tiver 10 seguidores, né, exponencialmente você já está espalhando para muita gente, né? E quando eu comecei, não. Quando eu comecei, não tinha ainda rede social, era mais por e-mail, né? Então a disseminação era um pouquinho mais restrita, né? Hoje em dia é um perigo. E outra coisa que a gente sempre lamenta é que o desmentido nunca tem a mesma força que o boato. O boato espalha assim, tem milhares de compartilhamentos, de like e tal. E o desmentido tem ali 50, 60, né? Então o que a gente tem feito lá no E-Farsas? A gente fez parcerias com outras empresas para tentar furar outras bolhas, né, de informação e tentar alcançar mais pessoas. Então a gente tem parceria com a R7, com o TSE, com algumas rádios. E aí é legal que a gente encontra outros públicos que também estão interessados em acabar aí com a desinformação. E a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Uhum. Você acha que as pessoas elas acabam criando essas fake news até pelo hábito de mentir? Porque tem gente que tem o hábito tem já. gente que tem, né? Tem gente que tem o hábito de falar mentira. Quando fala a verdade, as pessoas não acreditam. Exatamente, o contrário. Mas assim, tem gente que... foi o que eu te falei, que a gente tem pessoas que entram num grupo, né, se sente acolhida lá dentro daquele grupo, e aí as informações que ela recebe lá, ela começa a acreditar que tudo aquilo é verdade. Então ela começa a ter o mundo dela ali, o mundo paralelo. E aí tudo que ela recebe, ela passa adiante, e aí ela junta essa informação com aquela,
por exemplo, a questão das vacinas, né? O Bill Gates é um grande empresário, ele fez fundador da Microsoft, é um bilionário, filantropo agora que ele se aposentou e tal, e ele investiu um dinheiro numa pesquisa de uma vacina, na época da Covid. E essa vacina, ela tinha um componente nela que você poderia acompanhar como ela estava sendo espalhada no corpo através de um coletor de dados. Algo assim, simplificando é isso. E as pessoas começaram a espalhar que dentro dessa vacina tinha uma inteligência líquida e que em certo momento o Bill Gates ia conseguir mudar a mentalidade das pessoas. É uma coisa incrível, incrível. Mas muita gente acreditou. E assim, o Bill Gates ele não tinha nada a ver com a história. Ele apenas investiu um dinheiro numa empresa que estava desenvolvendo essa vacina. Que eu acho que depois acabou nem indo para frente. Mas enfim, a pessoa pegou 2 dados separados, juntou e começou a espalhar que essa vacina ia ser para controlar a população, para matar. Você já pensou, você cria um medicamento que vai matar a população, você vai acabar com seus clientes, né? Não tem o menor sentido, né? E o que a gente pode olhar numa notícia e começar a falar, tem alguma coisa errada? Porque tem indícios ali, né, de que essa notícia está meio estranha. Geralmente elas têm algumas características, por exemplo, ela não é datada, então é assim, olha o que aconteceu esses dias, ou olha o que aconteceu semana passada, né? Essa história mesmo que eu te falei do leite de alpiste que curaria o diabetes, ele diz que, olha, foi descoberto semana passada na Universidade Autônoma do México. Eles descobriram em pesquisas que isso é eficaz e tal. Bom, outra característica, ela cita nomes de empresas, de entidades, de pessoas famosas para dar mais credibilidade para aquele assunto. Nesse caso do leite de alpiste, eu até brinco nas minhas palestras, né, que eu nem sabia que alpiste dava leite, né? Você tem que ficar ordenhando ali o alpiste para gerar o leite. E aí, se você entrar na Universidade do México, lá, Universidade Autônoma do México, você não vai encontrar essa pesquisa lá, porque não tem, entendeu? Inclusive o nome do diretor que eles colocam no texto é um sujeito que também não trabalha nessa universidade. Então, em resumo é isso. São notícias ou histórias ou alertas, enfim, que não são datadas, usam nomes de entidades para dar mais credibilidade, ou de pessoas famosas, ou de cientistas, né, para dar mais credibilidade para o assunto. Trata de um assunto que aconteceu lá longe, então nunca é aqui. Olha, nunca foi com o meu vizinho. Foi uma coisa que aconteceu na China, foi uma coisa que aconteceu, sabe, bem longe. E pede para ser repassado para o maior número de pessoas. É alarmista, tem um tom alarmista e conspiratório. Então é aquilo que eu te falei. Olha, gente, vamos passar adiante antes que tirem do ar, sabe? E aí você vai procurar na internet o vídeo que falaram que ia tirar do ar, está lá há mais de 10 anos já, sabe? E isso também tem algumas características com essas histórias que eu conto aqui no livro, né? Algumas histórias motivacionais são assim também. Elas usam, por exemplo, nomes de pessoas importantes para dar mais credibilidade para o assunto. Eu tenho um capítulo aqui no livro que são as frases que o Einstein nunca disse. Porque assim, sempre dizem, né? Não, o Einstein disse que você tem que pensar fora da caixa, você tem que mudar seu mind. Não, o Einstein nunca disse isso. Então tem um capítulo só para isso, né? E um capítulo também dedicado ao Chaplin, porque também são outro gênio, né? Então as pessoas, se esse gênio disse essa frase, então só pode ser verdade. E é mentira, ele não disse isso. Então, essas histórias motivacionais também têm muito a ver com as fake news, né? E aí eu traço esse paralelo entre as fake news que rolam na internet com essas histórias motivacionais que eu coloquei no livro também. Uhum. Você falou das frases, né, dos autores que são sempre citados. Clarice Lispector é uma das ganhadoras ali, né? Todas as frases de impacto foram faladas por ela. Exatamente, né? dá a impressão que ela não fez outra coisa na vida, só escreveu frases, né? E aí, por exemplo, no caso da Clarice Lispector, inclusive tem lá no site alguns desmentidos, né? Você faz uma busca no Google e lá no Google você consegue dimensionar a data que aquilo começou a circular. Então tem um filtrozinho do lado, você coloca lá, sei lá, do ano 2000. Aí você vai ver lá um gráfico dizendo quando que apareceu essa história, mais ou menos. Então, por exemplo, se foi em 2024, não foi ela que disse, porque ela já faleceu, né?
E assim é uma das formas também que você pode identificar. No YouTube tem uma ferramenta legal, quando você faz uma busca no YouTube, tem um filtrozinho bem pequenininho do ladinho da lupa, onde você pode ordenar por data de publicação. Então você pega um vídeo e busca lá sobre esse vídeo. Por exemplo, apareceu na época da pandemia, apareceu uma história de que o filho de um governador tinha feito uma festa para 200 pessoas. Aí eu fui procurar no YouTube, inclusive tinha até o vídeo da festa e tal. E aí eu fui procurar no YouTube, eu vi que a primeira postagem desse vídeo foi feita antes da pandemia. E aí, com esse dado valioso, só você buscar no Google ali, você vai descobrir que essa festa existiu mesmo, mas aconteceu antes da pandemia, entendeu? Então é uma história real, mas foi tirada de contexto para ser transformada em uma fake news, entendeu? Para atingir o partido do governador, ou o governador, entendeu? Na época. E você com tantas histórias, né? O site, então, reúne muitas histórias, muitas fake news. Como foi para fazer essa seleção para colocar no livro, levando em consideração que também, dentro desses vídeos motivacionais, palestras, enfim, também tem muita coisa. Eu tive que fazer uma seleção assim. As histórias não estão no site, as histórias que eu coloquei aqui. E a mão coçava para colocar no site, porque depois de ter feito uma pesquisa tão extensa, né, dá vontade, eu quero jogar isso aqui no site, né? Mas assim, as histórias que estão aqui no livro não estão no site. Então, eu quis justamente fazer isso para pegar histórias que circulam até mesmo antes da internet, como o caso do carro, era um carro da Ford, um Pontiac, que essa história é bastante conhecida entre os empresários e tal, que era assim, a história é a seguinte: um cliente que tinha um carro da Pontiac, né, da GM, ele teria reclamado com a GM, através de uma carta, que o carro dele, quando ele parava para comprar sorvete, o carro parava de funcionar. Quando ele ligava o carro parava de funcionar. E só parava de funcionar quando ele comprava sorvete de baunilha. Olha só o detalhe. Quando ele comprava de chocolate, o carro funcionava. Mas de baunilha, o carro não ligava mais. Aí diz a história, né? O sujeito lá em cima do palco, contando essa história, dizendo que um engenheiro da GM falou assim: tem que ver essa história, incrível. Um carro que é alérgico a sorvete de baunilha. E diz, né, a lenda, que ele ficou acompanhando o dono desse carro, o proprietário desse carro, vários dias, a rotina dele. Até descobrir que, quando ele comprava o sorvete de baunilha, esse sorvete tinha mais saída nessa sorveteria onde ele comprava. Então, o balconista já estava o sorvete aqui, ele já entregava para ele ligava o carro com o carro ainda quente. Aí, por isso, o carro não ligava, E aí, depois que o engenheiro descobriu isso, ele mudou todo o sistema de combustível do carro, deu um carro novo para o cliente. Moral da história, você tem que ouvir o seu cliente, você tem que ter um saque eficiente. Bom, enfim, mas essa história é falsa. Não existe essa história. E eu estava contando tudo isso para te dar um exemplo de um caso que é pré-internet. Nas minhas pesquisas, eu descobri que essa história era uma piada que circulou em inglês numa revistinha de automóvel em inglês e no ano de 1978. Era pré-internet. E aí, quando surgiu a internet, essa história começou a circular de novo. E ganhou novos roupagens, em alguns casos não é mais um Pontiac, que é outro carro. Então, esse é um caso pré-internet. E eu quis deixar também no livro isso, porque é uma coisa que eu acredito que daqui uns 20 anos as pessoas ainda vão estar falando dessa história e algumas pessoas ainda acreditando, né? Mesmo se a internet acabar, vai estar aqui no livro. E daí, como que você enxerga essas pessoas que acabam acreditando em histórias assim? Porque você acreditar que o carro só funciona quando compra determinado sabor e para de funcionar quando compra outro sabor de sorvete, está uma coisa bem errada aí, né? Sim, sim. E é curioso porque, assim, às vezes a pessoa acredita num áudio anônimo, né? Num texto apócrifo, e não acredita quando você mostra as provas para ela, né? Tem um caso, um conto muito, muito bacana, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, infelizmente, mas ele conta esse caso que é assim, o pai dele tinha uma fazenda e ele comprou uma luneta, um telescópio. E ele queria mostrar para os peões da fazenda os planetas, né?
E aí os peões estavam em volta da fogueira, contando o caso da mula sem cabeça e não sei o que e tal. E ele chamou o peão, olha, dá uma olhada aqui nesse telescópio, ó. Isso aqui que você está vendo é Marte. Aí ele falou assim, se o senhor está dizendo, eu vou acreditar. Mas ele não acreditou naquilo que ele viu ali no telescópio, né, através da ciência, mas ele acreditava nas histórias que eles estavam contando ali em volta. Então, acho que tem muito disso. E cai naquele senso de pertencimento e de apelo à autoridade, né, que eu tinha te falado. Então, por exemplo, o meu tio é contador, ele não vai mandar uma notícia falsa sobre imposto de renda, né? E aí você acaba acreditando e não questionando, né? Uhum. Esse nome, fake news, ganhou força nos últimos anos, acho que principalmente quando ela foi aplicada à política, né? Nós tivemos muitas notícias e que foram ali averiguadas e viu que era mentira. Só que antes disso, antes de inclusive o TSE se posicionar e buscar apoio até com o site que você faz e outros sites também que acabam checando as mensagens, as notícias, isso viralizou muito. As pessoas realmente acreditavam no que era dito. E isso pode ter impactado nas eleições. Com certeza, com certeza. Começou nos Estados Unidos. O termo fake news já existe há mais de 130 anos, né? Eu estou fazendo uma pesquisa, né, para um outro trabalho sobre a origem da fake news, né? Ela surgiu numa publicação de um jornal e surgiu com uma conotação assim, até meio antítese, né? Até meio uma contra a outra, porque notícia é algo real, né? E uma notícia falsa, na teoria, não existe, porque não existe notícia que não é verdadeira, né? Mas esse termo ganhou força nas eleições dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, o Trump, né? Tudo que ele não gostava, ele chamava de fake news. E ele acabou sendo uma das pessoas que cunharam esse termo, né? E uma das coisas curiosas que aconteceram lá nos Estados Unidos foi o seguinte, alguns grupos começaram a criar notícias falsas contra os dois candidatos, tanto contra a Hillary, tanto contra o Trump, né? E esses grupos, eles perceberam que notícias falsas contra a Hillary viralizavam mais. E, indiretamente, gera mais dinheiro para quem está criando desinformação. E aí começaram a fixar no lado da Hillary. E isso acabou sendo um padrão até sempre, né? Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil descobriu-se que a desinformação tem uma força muito grande. E aí alguns grupos começaram a focar na parte política e espalhar desinformação. O trabalho que a gente fez com o TSE foi mais voltado para as notícias falsas relacionadas à eleição em si, né? Não contra esse ou contra aquele candidato. Aparecem alguns casos, né? Eu desminto lá no E-Farsas também, quando aparece algum caso de algum político que foi vítima, né, de uma notícia falsa e tal, mas o TSE, a gente fez um trabalho com eles e mais outras agências de checagem para a gente investigar notícias falsas relacionadas à eleição. Então, era notícia envolvendo urna eletrônica, era vídeo de sujeito que estava apertando um número, aparecia outro, era urna que não estava funcionando. E aí a gente fez um trabalho junto com eles muito legal assim. Antes, a gente não tinha com quem entrar em contato lá. A gente mandava um e-mail e esperava a resposta. O TSE criou um centro, um ponto fixo, com algumas pessoas respondendo direto para a gente. Então, assim, no dia na véspera do segundo turno, do dia do segundo turno, né, a gente desmentiu 50 notícias falsas, a nossa força-tarefa. Tudo assim, apareceu uma história, a gente mandava para o TSE e falava assim, vocês conseguem identificar qual que é a sessão que aconteceu isso? Ou a gente também já tinha essa informação, passava para eles. Eles conseguiam entrar em contato com a sessão eleitoral, diretamente no livro de ocorrências, e falavam, o que aconteceu nesse caso foi isso. A bateria da urna deu problema, ela foi substituída por outra, e a gente já conseguia responder isso imediatamente. Então foi um trabalho muito legal, que agora nas eleições agora municipais, né, a gente vai voltar com esse trabalho junto ao TSE. Foi um trabalho muito legal e, o mais importante, sem o dinheiro do contribuinte, né? Esse foi um trabalho que a gente fez sem nenhuma contrapartida. Assim, a gente está fazendo lá
sem receber nenhuma ajuda do governo, financeira, nem nada, né? Então até a gente foi vítima disso, né? Dizendo que, olha, vocês estão gastando dinheiro aí nosso para algumas empresas decidir o que é verdade, o que não é. Não é isso, né? A gente coloca lá a nossa pesquisa e o TSE desenvolveu um site que chama Fato ou Boato, alguma coisa assim. Agora eu não lembro o nome do TSE, desculpem. E aí, se 3 agências, ou 4 ou 5 agências fizeram a mesma checagem, as 4 estão lá no site deles, com os links tudo certinho, entendeu? Então, assim, não é uma imposição, a gente não está sendo dono da verdade, mas a gente coloca lá também, como a gente sempre faz no eFarsas, né? Mostrando os links que comprovam, né, aquilo que a gente está falando e explicando direitinho, passo a passo, como a gente chegou naquele resultado. Uhum. E quando sai já que aquela notícia é falsa, foi inventada, não tem, né, o fundo de verdade nela, enfim, foi publicado isso, mas você acha que as pessoas, elas se contentam com isso, ou elas pensam, onde há fumaça, fogo. Pode até ser mentira, mas onde há fumaça, fogo. Tem até um seriado muito bacana em inglês, que eles retratam mais ou menos isso, chama Years and Years. E aí tem uma primeira-ministra lá, uma personagem, que ela é a inventora de mentiras adoiradas. Na série, ela que inventa todas as mentiras. E aí, quando pegam ela no flagra, ela fala assim, isso é mentira, mas bem que podia ser verdade. E aí planta essa semente, né, da dúvida, né, nas pessoas, né? Então, é assim, eu também deixo claro lá no site que você não deve confiar também nem no eFarsas, né? Só no eFarsas. Você tem que pegar aquela nossa pesquisa, ver os links que a gente colocou ali, né, entrar nos links e, se possível, checar em outras fontes, né, também, né? Você não precisa confiar só na gente. Mas eu acredito que seja uma pequena luzinha, um pequeno rumo ali para você seguir. Aí a gente tem, para essas próximas eleições, e isso já é fato, a questão da inteligência artificial. Então já tínhamos aquela modificação da imagem, com alteração da voz, já tínhamos esse recurso e algumas pessoas já utilizavam. Esse ano, inclusive, candidatos vão se utilizar da inteligência artificial para fazer campanha. E aí? Esperar. Já tem até uma lei, né, a respeito disso, né, que ele não pode usar, ele tem que especificar, né, que isso é uma montagem, ou é uma inteligência artificial. Para quem não conhece, agora existem ferramentas onde você escreve um texto. Por exemplo, eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu quero um pinguim andando de avião. E aí, essa ferramenta, com o uso de inteligência artificial, ele cria uma imagem do nada, né? Do nada. Ele usa milhões de algoritmos e cria uma imagem de um pinguim dentro do avião, com a aeromoça servindo lá o lanchinho. É uma coisa incrível, é fenomenal. A gente está vivendo uma época incrível da tecnologia. E tem isso para vídeo também agora. Você escreve lá, eu quero um pinguim andando de esqui. O pinguim vai aparecer andando de esqui na neve. Mas, à medida que isso está sendo usado e a tecnologia está avançando, estão sendo criadas também ferramentas que também usam de inteligência artificial para tentar descobrir as possibilidades daquela foto ser adulterada, daquela imagem ter sido feita por inteligência artificial ou não. Mas é uma uma corrida de gato e rato, né? À medida que a tecnologia avança aqui, a outra corre e assim vai indo, né? Então, a gente já tem ferramentas, como, por exemplo, lá no site eu publiquei uma foto do Papa usando uma jaqueta muito bonita, uma jaqueta estilosa, assim, grande, bonita. Inclusive, até o site da revista Vogue, se eu não me engano, caiu nessa história, dizendo que o Papa tinha contratado um estilista para fazer a jaqueta dele. E na foto a gente consegue ver alguns erros, né, na imagem, que ela foi gerada por inteligência artificial. Os dedos dele estão com defeito, o crucifixo aqui, o óculos. Então ali dava para a gente perceber que tinha uma coisa errada. Se você pegasse essa imagem e jogasse nessas ferramentas, inclusive tem algumas até online gratuitas, eles colocam lá assim, essa imagem tem 98% de possibilidade de ser uma inteligência artificial. Hoje em dia, essas imagens estão mais difíceis de você identificar algumas falhas.
você consegue ver alguma coisinha, mas você tem que ter um olho muito clínico ali, olhar com muita atenção para identificar. Mas também as ferramentas estão ficando mais avançadas para identificar também. Então, eu acredito que, como toda ferramenta, né, ela é usada para o bem e para o mal, essa daí não vai ser diferente, mas também que não é preciso uma coisa muito elaborada para conseguir enganar as pessoas, né? A gente teve algumas eleições atrás aí, um sujeito que publicou uma foto de uma mamadeira erótica no Facebook, dizendo que se determinado partido ganhasse, ia distribuir isso nas escolas, né? E isso ele não fez nada, ele pegou uma foto só que estava na internet e espalhou. Então, assim, não precisa muita coisa muito elaborada para enganar as pessoas, né? Mas, com certeza, isso vai ser um desafio muito, muito até bacana para a gente que é checador de fatos, né? Mas a gente está correndo atrás já, desde já, para tentar encontrar formas de identificar que isso é falso. Quando começou a se falar muito da fake news, e até aquele momento não havia lei contra ela. Hoje em dia há, inclusive, né, a questão de crime, é considerado um crime. Tanto quem passa ali a primeira informação fake news, a primeira desinformação, quanto as pessoas que recebem a informação e repassam. Ou seja, né, aquele rastreamento que você disse que é possível fazer. Então, tivemos avanços nessa área. Sim, ainda está engatinhando, né? Isso é uma coisa muito relativamente nova, né, para a nossa legislação, mas já é um começo, né? É um começo. Quando a gente não tinha esse tipo de apoio, né, legal, a gente tinha que recorrer aos métodos offline, né, digamos assim, né, que é calúnia, difamação. Hoje em dia isso ainda pode ser usado, mas a pena ela tem um acréscimo, né, quando a pessoa usa um meio eletrônico, né, que facilite a propagação, essa pena é aumentada, né? Isso é muito bom. Mas também é preciso treinar também todo o sistema legislativo para ele se adaptar, né, a esse tipo de crime também, né? Então, é um avanço, mas a gente ainda está bem no começo aí. Espero que melhore isso ainda, né? Aí, quando colocou né, esses sites de busca, um deles o seu, passou-se também um pouco da responsabilidade para o cidadão. Então, se você repassar essa informação mentirosa, você também pode ser penalizado. É melhor você checar, né? Então, se colocou ali as alternativas para a checagem. As mídias também trabalharam muito com isso, né? As TVs, os sites, em relação ao que é verdade, ao que não é. É responsabilidade também do cidadão ou a maior responsabilidade é do cidadão? Eu acho que a maior responsabilidade ainda é do cidadão, né? Ainda é, porque as redes sociais elas não funcionariam se não tivessem usuários, né? E elas também, como eu já te falei lá no começo, elas também têm que trabalhar ali no limiar de elas não poderem bloquear o que a pessoa está falando e também não soltar tudo que elas falam e disseminar para muita gente sem a checagem, né? As redes sociais, elas também estão engatinhando nisso, né? Elas já tentaram métodos automáticos, já tentaram robôs, já tentaram a curadoria humana, né, para fazer, mas também enxugar gelo, né? Porque é muita desinformação para pouca mão de obra, né, a respeito disso, né? Eu lembro que uma vez apareceu uma história na internet assim, que uma passarela, uma ponte lá no Rio de Janeiro tinha sido levada pela... Como é que chama? Pela ressaca do mar. E aí levaram, vários meses para poder reconstruir essa ponte. E uma ponte do mesmo tamanho lá no Japão, aconteceu a mesma coisa e ela foi reconstruída em poucos dias, né? Eu fiz essa checagem e identifiquei que lá no Japão é muito mais rápido mesmo, mas foi uma questão de semanas, não foram dias. Beleza. Aí, quando eu fui publicar o link numa rede social, eu fui marcado como falso. Olha, essa daí que você está publicando é uma notícia falsa. Mas quem que te sinalizou? Quem me sinalizou foi um robô da rede social. Eles tinham algoritmos lá que eram automáticos. E eles colocavam embaixo, essa notícia já foi checada por uma agência de checagens da Malásia.
E aí, quando eu entrei na checagem, a agência lá tinha usado o meu material como fonte. Então, eu fui desmentido por mim mesmo. Muito bom, né? Mas agora, as redes sociais, me parecem que elas também estão usando curadoria humana, né? Pessoas né, que estão por trás ali. Mas é mesmo, como eu te falei, é enxugar gelo, porque é muita desinformação e eles não podem sair bloqueando tudo e nem liberando tudo também, né? E até a tecnologia que avança todos os dias, né? Para poder, tanto, né, como você comentou, sobre o robô que vai lá e consegue fazer essa triagem, mas também para a criação de material, né? E também na questão de robô para fazer essa triagem, é muito difícil porque às vezes é apenas uma opinião do usuário, às vezes é uma brincadeira que ele está fazendo, às vezes é só uma piada, né? Então é muito difícil, né, colocar um robô para... Por mais inteligência artificial que está avançada e tal, é muito difícil você fazer isso, né? E também, você, como você falou, a criação também é muito rápida, né? É muito mais fácil hoje em dia você usar um software de inteligência artificial, tirar o rosto de uma pessoa que está no vídeo e colocar o seu, né? Por exemplo, né? Então você aparece numa foto, numa imagem em vídeo, que é mais fácil de acreditar, né? Você ao lado de algum político, sabe? Alguma coisa assim, entendeu? Então, a criação e a propagação também é muito mais rápida e muito mais fácil. Esse livro, ele foi recém-lançado, mas já tem alguma coisa aí na cabeça, borbulhando para uma nova edição? Sim, sim. Eu já tenho histórias para um novo desse aqui. Porque a gente não colocou todos nesse, né? Tem algumas histórias que ficaram de fora, que quem sabe a gente possa colocar numa Caçador de Mentiras 2, né? Quem sabe, né? Mas também eu tenho muita curiosidade de saber a origem da mentira, sabe? É um assunto que eu sempre fui fascinado e eu gostaria de saber, assim, por exemplo, em cada estado, sabe? Quais são as histórias que circulam naquele estado, naquela cidade, sabe? Eu tenho muita curiosidade, assim. Tem alguma lenda daquela cidade que surgiu de uma história real, né? Como a lenda da loira do banheiro, né? Que surgiu de uma história real, né? Na verdade, né? E aí, quem tiver curiosidade, entra lá no E-Farsas, que está falando lá sobre isso. Que a lenda do banheiro é um fantasma que habita todos os banheiros de todas as escolas do Brasil, né? E é baseado numa história real que aconteceu aqui em São Paulo. E eu tenho muita curiosidade de saber disso. Então, eu tenho planos aí para no futuro tentar entender a origem da mentira, da lenda e das fake news, né? Agora por causa da internet. Mas esse é um projeto aí que está na minha fila. E outra também que eu tenho muita vontade de terminar, que eu já comecei a fazer com a Ana Lúcia, que me ajudou a corrigir algumas coisas gramaticalmente, né? A professora Ana Lúcia, que eu queria falar de fake news para criança. Eu acho que é uma ideia bem legal de não só mostrar para a criança, né, o que é uma notícia falsa, uma história falsa, como mostrar para os pais também quais as ferramentas que eles devem usar para pesquisar uma notícia, né? Eu fiz um trabalho muito legal com o Marcelo Duarte, que é o autor do Guia dos Curiosos. Ele criou um livro chamado Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que é uma história de algumas crianças que tiveram um trabalho de escola para fazer, que era checar uma informação. E aí eles acabaram fundando uma agência de checagem de fatos Mirim. É uma história fictícia, mas as histórias que as crianças pesquisam nesse livro são histórias que eu tirei lá do site e mandei para o Marcelo Duarte. Então eles pesquisam algumas histórias e lá no livro é ficção, mas eu uso as histórias que eu já pesquisei lá no site. E aí, para agradecimento, o Marcelo Duarte me transformou num personagem do livro, que é o delegado Gilmar Lopes. E eu vou dar um spoiler aqui, eu que prendo o vilão do livro, que é o Fake Nilson. Que é o Fake Nilson. E aí esse livro acabou virando um podcast no Spotify. Então quem quiser ouvir, tá lá, chama Caçadores de Fake News, lá no Spotify. É uma minissérie, tem dubladores, tem atores famosos dublando as crianças, que elas já estão adolescentes, né, no podcast. E a gente entrevistou várias pessoas que lidam com desinformação na internet, inclusive uma professora lá dos Estados Unidos, que o Google nasceu na garagem dela. É muito legal, e ela faz esse trabalho, né, de combate à desinformação,
E também há uns checadores de fatos da Suécia, da Itália e de outros países que eu entrei em contato e a gente pegou a entrevista deles por áudio e colocou no podcast. Então é um trabalho muito legal também para mostrar que a gente tem que mostrar que a desinformação se combate com informação desde criança. Desde pequena, a criança já tem que ter o senso crítico ali para poder identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Ixi, mas como que você vai trabalhar com as crianças quando o pai vira e fala, se você não fizer isso, bicho-papão vai pegar? E tem uns que usam, eu não uso dessa artimanha, mas tem gente que usa. Eu, como já estou numa fase mais moderna, eu falava assim com meu filho, se você não comer tudo, eu não vou dar like no seu vídeo lá no YouTube. Mas aí seria verdade. Seria verdade, que eu não dei o like, não. Mas trabalhar com as crianças desde o começo, porque parece que a mentira, ela é algo natural desde da infância, o que não deveria ser, né? Porque quando você mente que não pode atender o telefone, não estou em casa, não quero... Você está ensinando perpetuar ali uma mentira, né? Sim, e aí a criança, ela lida muito com exemplos, né? Então ela vê que o adulto mentiu e se deu bem, aí ele fala, opa, eu vou nesse caminho aí, né? E acaba criando uma criança, um adolescente que vê vantagens, né, em mentir, né? Tem um filme muito legal que chama O Primeiro Mentiroso, é muito bom, não sei se você conhece, é do Henry Gervais. Ele vive num mundo onde ninguém fala mentira e dá uma coisa no cérebro dele que ele inventa uma mentira e aí ele fica famosíssimo, riquíssimo e aí mostra, né, como que a mentira é usada, né, para fins próprios, né? É bem interessante. E daí esse ano a gente estava falando da questão da inteligência artificial, tem a questão das eleições, mas essa ferramenta pode ser usada em qualquer situação, né? E pode causar sim fake news. Você acha que pode daqui a algum tempo ser o tema de algum livro? Porque vai dar pano para manga. Com certeza, com certeza. E uma das dificuldades, né, que eu tenho lá no eFarsas é o seguinte: quando aparece uma foto, por exemplo, olha, esse político foi visto em tal evento. Mas esse evento aí não tem nada a ver com esse político. Será que ele estava lá mesmo? Aí vou procurar algum vídeo desse evento para ver se eu localizo esse sujeito lá no meio. Agora com inteligência artificial fazendo os vídeos também, né? Então isso vai ser um desafio. Vai ser bem legal. E é um tema bacana, né? Um tema interessante. Obrigado, hein? De nada. Vou anotar aqui. Não roube minha ideia, que foi ela que me deu. Bom, para a gente terminar essa conversa, dá dicas, então, para quem está em casa, além do livro, né? E poder conhecer um pouquinho, saber um pouco de algumas mentiras que são contadas ali com tanta veemência que você acredita, tem também como a pessoa procurar depois, ali na internet, fuçar, qual o caminho que ela toma, que ela deve seguir para checar se é verdade ou não a notícia. Bom, em primeiro lugar, duvide de tudo que você recebe. Isso é fundamental. Tenha um senso crítico. Sempre que você receber alguma coisa que é boa demais para ser verdade ou ruim demais para ser verdade, desconfie. Aí eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas você abre lá seu navegador e faz uma busca sobre aquele assunto. Olha, está falando sobre esse tratamento caseiro que vai ajudar a combater a dengue, por exemplo. Abre lá no navegador, faz uma pesquisa para ver se tem algum jornal falando sobre isso, se saiu em alguma pesquisa científica. E se não saiu, as chances daquilo ser mentira são grandes. Então duvide, quando você receber alguma coisa que não é datada, alguma coisa em tom alarmista, ou que pede, olha, repasse para o maior número de pessoas, sabe? Olha, desconfie sempre. E é o que eu sempre falo, pelo sim, pelo não é não. Não compartilhe. Bom, quero agradecer então a participação hoje com a gente, né, de Gilmar Lopes, escritor do Caçador de Mentiras. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E é muito bom falar sobre isso e que a gente tente aí acabar com um pouco da desinformação nas redes sociais, aí na internet, tá bom? Um abração para você, obrigado. Viu? Obrigada.